Vamos aí para mais uma gravação, né? Vou comentar o edital do concurso que saiu aí para Anápolis, tá? E deixa eu me apresentar, né? Eu sou a professora Andréia. Meus alunos falam, professora, todo vídeo você fala isso. Ah, sou a professora Andréia, sou a professora que ministra a legislação do SUS. Mas é porque quando eu não falo, aí aparecem as mensagenzinhas lá no meu e-mail, na fanpage, né? No Face. Professora, você começa seu vídeo, eu nem sei quem você é. Eu falo, ah, meu pai do céu, né? Então, toda vez eu tenho que me apresentar, tá? Quem já me conhece já sabe que o início eu falo, eu sou a professora Andréia. Então vamos lá ao que interessa, olha só. Como saiu o concurso aí para Anápolis, também alguns alunos falam, ah, professora, eu não estou entendendo o edital, né? Comenta aí o edital. Então, quando está relacionado à área da saúde, eu costumo comentar, a não ser quando eu estou bem atarefada, né? Aula manhã, tarde, noite, à noite plantão e aquela loucura, tá? Mas agora eu estou tranquila, então eu vou comentar esse edital para vocês, tá? Lembrando que esse edital saiu agora, dia 6 de novembro de 2015. O certame escolhido foi a FUNCAB. Eu já tive várias experiências, né, em relação às provas da FUNCAB na área da saúde, principalmente voltado à área políticas públicas, a legislação do SUS, né, que é o que eu ministro. Não é um certame difícil, pelo contrário, eu acho as questões assim bem tranquilas, bem fáceis, né, um nível médio, nível fácil para médio. Não encontro as questões complexas na FUNCAB não, tá? Não sei se isso é positivo ou negativo, porque quando as questões estão muito fáceis, o nível de classificação fica muito alto, né? Você errou uma questão, você tá fora, então tem que ter cuidado com isso, tá? Ministrei aula em Goiânia para um outro concurso, não sei se era municipal ou estadual, e o certame foi FUNCAB, não tivemos nenhum problema em relação às questões. Então, em relação ao certame, ok, tá? O concurso, ele tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2, né, a partir da publicação, quando ele fala da homologação desse resultado final, né, então ele dá um prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. E essas inscrições, elas só poderão, aqui, tá? Desculpa eu estar olhando para vocês e estar olhando aqui para minha lateral, porque eu tô lendo aqui em relação ao edital, tá? Quando eu vou comentando o edital, eu vou lendo as principais partes dele, para que você não tenha que ler tudo. Então, eu pego os pontos principais e aí eu comento com vocês, tá? Então, as inscrições só poderão ser feitas via internet, né? Então, você vai entrar no site aí da FUNCAB, www.funcab.org, só isso, tá? www.funcab.org. Aí você vai entrar lá, tem esse concurso direcionado, na hora que a gente entra, mostra lá, né, concursos, esse que tá em aberto, e aí você vai poder fazer sua inscrição. Ah, André, eu tô entrando, e aí eu já queria fazer minha inscrição e não tô conseguindo visualizar o campo lá. Ontem mesmo, eu publiquei isso ontem na minha fanpage, no meu Face, né, nas redes sociais, e alguns alunos já me mandaram a mensagem interna assim, falando, ah, professora, eu não tô conseguindo realizar a minha inscrição. E eu falo, meu cheiro, calma, meu cheiro, só tem edital, tá? Ainda não, as inscrições não estão abertas, elas começam, os dias aí começam no mês de dezembro, tá? Então, calma lá, ainda não dá pra fazer inscrição não, mas já dá pra ver o edital e acompanhar, tá bom? Aqui ele diz que todas as notícias, elas precisam ser acompanhadas pelo portal, então tem que ter essa responsabilidade do candidato e entrar, observar se o edital foi alterado, observar, né, os locais da prova, tudo vai ser através do portal, do site, tá? Então isso é uma responsabilidade do candidato. Outra coisa também que o edital ele cita é que o regime quando a gente fala, né, do regime que o candidato, quando ele for aprovado, ele vai seguir, é o regime estatutário, tá bom? Então aqui ele diz que o candidato aprovado que ingressar, ele vai pertencer a esse regime estatutário, conforme as leis estabelecidas, né, para quem cumpre esse regime de trabalho, tá bom? A carga horária, o valor, quantidade de vagas, a gente fala lá no finalzinho, que são os anexos, tá? Então aqui só evidenciando mesmo, o prazo de 2 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 2, o certame, que é a FUNCAB, que as inscrições elas são feitas pelo site da própria FUNCAB, www.funcab.org, e que o regime vai ser estatutário, tá bom? Então essa primeira parte aqui,
que ele fala sobre as disposições preliminares, é isso que importa para vocês, tá? Isso daqui é o que tá de importante aqui. Vamos para a segunda parte, que ele fala dos requisitos básicos para investidura nos cargos. Isso daqui, eu não vou ficar comentando todos os tópicos, porque assim, quem faz concurso, né, e quem não faz aí, vai ter que ter o hábito de ler esse edital por completo. Aqui eu dou uma pincelada no edital nos principais pontos. Mas claro, né, tem que ter aí, ele fala, né, dos requisitos básicos. É óbvio ser aprovado no concurso, né? Aí ter nacionalidade brasileira, aí ter mais de 18 anos, né? Estar com todos os... Quando ele fala em questão, né, de votar, né, de militar, né, de se apresentar. Então, todas aquelas questões são as obrigações eleitorais, tudo isso tem que ter. Isso daí é normal e é unânime para todo concurso, tá? Vou só chamar uma atenção aqui, que aqui ele diz que vai ter que apresentar uma declaração negativa de antecedentes criminais, tá bom? Então, se alguém tiver algum problema aí com a justiça em relação a isso, já tem que ter ciência que no edital vai ter que apresentar, tá bom? Então, é bom ressaltar isso. E outra coisa é que ele também fala que não pode acumular 2 cargos públicos, né? A não ser aquelas exceções que são permitidas por lei, né? Profissional da saúde pode, professor pode, tá? Mas como nós temos aqui os níveis, tanto fundamental, médio e superior, quem vai pleitear nessa vaga, quem vai concorrer a essa vaga, tem que ficar atento a esses detalhes, porque depois faz, aí fala assim, não, mas eu não sabia disso, tá? Aqui mesmo no edital, todo edital ele diz que o candidato ele tem que ter ciência, né, e concordar, estar de acordo com aquilo que está dito no edital. Às vezes eu vejo muitos alunos que, exemplo, no edital está falando de número de vagas, né, cadastro de reserva. Aí ele passa lá em 10 mil. Aí ele quer entrar na justiça porque ele quer ser convocado, quer ser chamado, isso e aquilo. Gente, está no edital. Quando você lê o edital, quando você faz sua inscrição, você concorda com aquilo que está no edital. Não adianta depois você querer brigar para poder entrar, entendeu? Então, tem aluno que ele, quando ele chega para mim e que ele passe, ele quer que eu faça alguma coisa, né? Ele fala, não, professora, faz alguma coisa. Falou, meu cheiro. Não tem como fazer nada, né? Então, quando você lê o edital, você está concordando com aquilo que está escrito no edital, tá? Teoricamente, você concorda com isso. Se você não concordar, você nem faça a sua inscrição, tá bom? Então, é só para ficar atento a esses detalhes, porque depois que passa, aí fica enlouquecido aí para tentar fazer tudo, tentar desconsiderar aquilo, isso daqui é um documento, tá bom? Então, dá uma olhada aí com carinho naquilo que pode e aquilo que não pode, tá? Em relação às etapas, tá? Vai ser etapa única, né? Tem concurso que nós temos aí 3 etapas, então tem primeiro a prova, né, teórica, depois tem uma prova prática, né? Depois tem um curso de aperfeiçoamento, alguma coisa assim. Nesse concurso não, é uma etapa única, por quê? Porque a avaliação vai ser só através desse critério de prova teórica, né? Então vai fazer essa prova que é a prova objetiva, composta pelo número de questões que eles determinam aqui, e essa vai ser só a única avaliação, por isso que ele fala etapa única, tá? Classificatória e eliminatória, tá bom? Então, vai classificar o aluno, mas também tem a possibilidade de eliminar esse aluno, por isso que ele fala classificatória e eliminatória. Tem a classificação, primeiro, a quantidade que for, mas também tem os critérios de eliminação e eu vou evidenciar esses critérios de eliminação também, tá? Vamos lá falar em relação às inscrições aqui, tá bom? Então, aqui ele deixa bem claro que antes de você se inscrever, você deve dar uma lida nesse edital aqui, tem que saber porque às vezes você se inscreve e aí depois você vai se deparar que você não tem um certificado, que você não tem uma declaração, que você não tem um diploma e aí você vai perder o seu dinheiro porque eles não devolvem o dinheiro, tá? Então tem que dar uma olhada no edital antes. Então ele fala aqui, a inscrição no concurso público exprime a ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas nesse edital. Por isso que eu falei, a partir do momento que você se inscreve, você está de acordo com tudo isso que está sendo colocado aqui no edital, que o certame colocou, tá? Se você não concorda, então, por isso que depois quando quer alegar, quer entrar na justiça, isso e aquilo não consegue, tá? Então, as inscrições, ele diz que o candidato, no ato da inscrição, deve marcar, né, a ficha estabelecendo o cargo. Outra coisa interessante é que esse candidato, muitos alunos me perguntam isso, professora, eu quero fazer para o nível médio, nível fundamental, nível superior, eu quero fazer para tudo, eu vou entrar de qualquer jeito, né? Pode.
desde que o horário da prova não seja compatível, né? Não tem esse problema de você estar realizando duas provas no mesmo horário. Então, exemplo, o nível médio, se eu não me engano, vai ser no período da manhã. O nível superior e o nível fundamental vai ser no período da tarde, né? Então, se você quer fazer nível médio e nível superior, ok. Não dá pra fazer nível fundamental e nível superior. Mas por isso que eles colocam, assim, nível fundamental e nível superior num horário só, tá? E aí também tem uma outra especialidade, que é o fiscal sanitário, que vai ser numa outra data, tá? Vai ser num outro domingo. Então, existe a possibilidade de você fazer 3 provas, nível médio, nível superior e essa do fiscal sanitário, que vão ser em 3 datas diferenciadas, ou turnos ou datas diferenciadas, tá bom? Então, você na hora de preencher, muito cuidado, né, na hora de você escolher qual vai ser seu cargo, né, observar o horário para ver se está compatível aí em relação ao que você vai decidir, tá? Em relação aqui tá falando realmente, ó, o turno da manhã vai ser do ensino médio, tá? Ensino médio. O turno da tarde vai ser ensino fundamental e ensino superior, tá? Ensino superior. E no outro domingo vai ser no período da manhã, que é o fiscal, tá? A primeira prova tá aqui, né, teoricamente agendada para o dia 24/1, tá bom? Então, se você marcou suas férias aí para janeiro, vai ter que cancelar, porque você vai fazer sua provinha, tá? 24/1 vai ser para o nível médio, nível fundamental e nível superior, exceto o fiscal sanitário. Porque o fiscal sanitário, a prova está agendada para o dia 21/2, tá? Em fevereiro, lá no final de fevereiro. Uma é no final de janeiro e a outra vai ser no final de fevereiro, tá bom? E também vai ser no turno da manhã, certo? Em relação aos valores, nós temos aí o nível fundamental pagando R$ 56,00, tá? Para fazer a inscrição. O nível médio R$ 68,00 e o nível superior R$ 95,00. Combinado? Em relação a que ele fala, né, conceder isenção da taxa de inscrição para as pessoas carentes, existe uma lei aqui que ele fala, a lei prevista, a lei municipal 3017, que ela prevê que essas pessoas que consigam comprovar aí, né, que são pessoas carentes, elas terão a isenção dessa taxa de inscrição. Só que eu não vou evidenciar tudo não, tá? Então, a pessoa que achar que consegue, né, estabelecer essa comprovação de que é uma pessoa carente e não tem como pagar essa taxa, vai ter que entrar no edital e saber o que ela vai ter que apresentar, tá? Tem que apresentar comprovante de residência, os documentos pessoais, tá? Carteira de trabalho, tem que apresentar inúmeros documentos aqui, tá? Xerox e original, e aí para ver se tem a isenção dessa taxa, tá bom? Mas aí vai entrar aí, vai dar uma olhada como que isso funciona, porque os documentos, a documentação é bem extensa, tá? A inscrição ela vai ser feita só pela internet, como eu já falei, tá bom? O candidato deverá imprimir o boleto bancário, é da responsabilidade dele esse pagamento, tá? E também tem aqui um prazo de vencimento, e depois desse prazo de vencimento, mesmo você estando com o boleto, você não tem como pagar. Fiz o pagamento, mas não vai ser validado. Então tem que ter cuidado com isso, tá bom? Quando você faz o pagamento nas casas lotéricas, segundo o edital, ele pode demorar um pouquinho a ser compensado. Então às vezes você faz, aí demora um pouco, você fala, mas e aí o meu comprovante não tô conseguindo visualizar que eu fiz o pagamento. É porque nas casas lotéricas realmente você vai ter esse probleminha, tá? De compensação pode demorar um tempo maior. Então já sabendo disso, é melhor realizar o pagamento aí na rede bancária, tá? O candidato também deve observar através do site, confirmar a sua inscrição, tá bom? Então, depois que você faz, você entra lá no mesmo site, funcab.org. A partir do 5º dia útil após a efetivação do pagamento, você entra e checa lá se realmente sua inscrição foi confirmada. Se a inscrição for confirmada, se estiver lá, você tem que imprimir essa via, ele chama de... como é que ele chama? Comprovante de pagamento do candidato. Aí você vai imprimir esse seu comprovante, vai anexar o pagamento, grampeia lá e guarda isso, tá? Porque no dia da prova, se não constar seu nome na relação que isso acontece, né? Já vi várias vezes isso acontecendo. Você tem que apresentar esse documento, que sua inscrição foi efetivada, que você imprimiu, só que também tem que apresentar o pagamento, tá? Então você apresenta, leva uma xerox. Se você não levar uma xerox, eles vão ficar com o seu original, tá bom? Então você tem que se resguardar de todas as formas, tá?
Então, é isso, tá? Em relação à inscrição pela internet. Vou dar um tempinho aqui, porque quando os vídeos ficam muito extensos, né, fica difícil de mandar pelo YouTube, tá? Então, vou parar aqui e eu volto falando em relação a vagas, né, se quantitativos aí conforme o edital, tá? É rapidão.